proposta de emenda à Constituição 32 pretende realizar a chamada reforma administrativa, com o objetivo de alterar as regras para futuros servidores públicos. Embora o governo anuncie a PEC como uma modernização, na prática não é bem assim. Para a gente entender melhor o que muda, o Na Ordem do Dia conversa com a professora Laís Meres Cardoso Andrade, diretora do CPP. Olá, professora, tudo bem? Tudo bem, Vivian? Boa tarde. Feliz por estar a seu lado aqui. Nós que agradecemos a sua participação. Bom, vamos lá, professora. Por que a PEC 32 tem sido tão criticada pelas entidades que atuam a favor do serviço público? Não seria diferente, porque a PEC 32, essa reforma administrativa, ela reúne todos os recursos para o desmonte do Estado. E a mais notável face dessa PEC 32 é a indignidade ao aferir como impacto da economia a folha de pagamento dos servidores públicos, com bases em falsas informações do Banco Mundial, sendo que a média de pagamento desses profissionais não ultrapassa a R$3.000. E o governo tem conhecimento de que o maior gasto público é com a dívida pública, e não com os profissionais que servem ao Estado brasileiro. E o servidor público, ele tem estado presente, servindo o país desde a monarquia. Esta é a sua história. E desde o início da pandemia do Covid-19, cresce a sua importância como linha de frente, comprometendo a própria vida. Este é o valor que não está sendo dado há muitos séculos, vamos considerar. Eu digo séculos porque um dia de jornada de um servidor público num hospital, no INSS, é muito extenso. A PEC 32, ela prioriza a privatização. E, com isso, o risco de perdermos o SUS, um sistema único de saúde invejável por muitos países no exterior, quase perfeito. E também, com essa privatização, a queda dos serviços públicos, a extinção dos servidores. E também, o objetivo da reforma é possibilitar a contratação de servidores temporários, que serão manipulados politicamente e que as entidades dependem. Por que as entidades criticam e estão contra? As entidades que representam os servidores. Elas defendem um servidor de carreira profissional, gerencial. É aquele servidor que teve conquistas, nós obtivemos conquistas na Emenda Constitucional 19 de 98, e que poderá ser transformado em um enorme cabide de emprego. Esta é a realidade da PEC 32, consoante ao servidor em específico. Essa é a abordagem que eu faço, Vivi. Perfeito, professor. Inclusive, muito se fala que a PEC 32, se for aprovada, ela vai afetar os servidores que ainda vão entrar para os seus cargos. Mas, na verdade, a gente gostaria de saber, de alguma maneira, ela também afeta os servidores atuais? Afeta. Ela afeta, e de várias formas serão atingidos os atuais servidores e os servidores aposentados. Os direitos ameaçados da carreira são os adicionais por tempo de serviço, licença decorrente de tempo de serviço, progressão baseada exclusivamente
em tempo de serviço. Os servidores aposentados, eles sofrerão o impacto da quebra da paridade. Até 2003, ele teve o direito ao mesmo índice de reajuste salarial dos servidores da ativa. Com a reforma, o regime jurídico único, que apresenta o vínculo com a administração pública, será extinto e serão criadas novas formas de vínculo com a administração. Os servidores atuais serão também atingidos por regime jurídico específico e parte da remuneração será vinculada à avaliação de desempenho. Então, por isso, o eixo está na avaliação de desempenho, o que vai estruturar a vida, o que vai segurar disso, da avaliação de desempenho, dependerá a vida do servidor. Então, e a avaliação de desempenho, a gente considera ser importante para medir a produtividade dos serviços públicos, a eficiência dos serviços públicos. Mas com a PEC 32, levando em conta a contratação dos cargos de chefias pelos governos, poderá ser mal construída, podendo abrir portas para perseguição no local de trabalho, de natureza política e pessoal. A avaliação de desempenho ela é importante para a garantia da própria estabilidade. Por quê? Um mau desempenho pode significar a demissão de um profissional estável. E é onde nós nos preocupamos. É grave. Os governos contratam chefes aliados, esses têm poderes, inclusive, para ações pessoais. E, por isso, a Constituição orienta a criação de uma lei complementar para definir os critérios para avaliação de desempenho. No entanto, o governo, que sua PEC, recusou criar um projeto de lei complementar. E, com isso, poderá estabelecer critérios por lei ordinária ou medida provisória, que vai ser um caos. O impacto mais forte agora é perigoso. Diz respeito à redução da jornada do trabalho e da redução dos salários. Trágico para os servidores e trágico para a população que se beneficia dos serviços públicos. Então, nós não temos profissionais, tantos profissionais na saúde, não temos professores nas escolas, estão faltando profissionais, está faltando servidores públicos. Com a redução da jornada, sofrerá o servidor por redução de salário, sofrerá a população pela falta de atendimento. E consta da PEC a seguinte redação: as mudanças não se aplicam aos atuais servidores, que têm carreira organizada por lei, desde que a lei não se altere. Veja bem, desde que essa lei não altere. Então, é onde muitas pessoas estão pensando que não serão afetadas, mas, ao contrário, se a PEC não deseja atingir os servidores atuais, o termo, a redação seria: estas mudanças não se aplicam aos atuais servidores. Porque a PEC, ela não limita cargos em comissão. Com a emenda constitucional 19 de 98, que obtivemos muitas conquistas, só podem ser criados os cargos para funções de chefia, de direção e assessoramento, para funções e ocupados por servidores efetivos,
Então, criam-se os cargos, mas com a promoção dos servidores efetivos. E, ao contrário, a PEC 32 não fixa qualquer patamar ou patamar mínimo de ocupação de cargos de liderança e assessoria por servidores concursados. Ela desconstitucionaliza o serviço público e representa o inaceitável retrocesso de que cada governante contrate seus próprios aliados, que são as nomeações políticas de pessoas despreparadas. Um sistema abolido, já aconteceu, um sistema abolido há décadas, bem antes da Constituição de 1988. E a ocupação de cargos de chefias e assessoramento por pessoas não pertencentes às carreiras, aquelas que estão concursadas, que por mérito poderiam receber essa promoção, pode representar a institucionalização de uma espécie de assédio político, além de agravar o assédio moral por chefes também nomeados governantes. Eu acredito que a criação de cargos e mais cargos promoverá o inchaço da máquina pública, os cabides de emprego de profissionais temporários, seguidores políticos dos governos presentes. Ou seja, né, a senhora já fez um resumo que a PEC vai mexer com o regime jurídico dos servidores e ainda dá preferências, né, político-partidárias para ocupar cargos públicos, né, professora? E diante de tudo isso, como que o CPP tem se mobilizado para impedir essa aprovação? Sim, de forma a participar dos encontros com as demais entidades, participando de reuniões na mídia, promovendo nos jornais do CPP, entrevistas, e através de ações, né? E o Centro do Professorado, com 91 anos, ele esteve ao lado do servidor público, ele está ao lado do professor. Então, é uma bandeira, está sendo uma bandeira de luta do Centro do Professorado, do CPP. Professor, e tem uma greve prevista agora para quarta-feira, né, dia 18 de agosto. Fala para a gente um pouquinho como que vai funcionar essa mobilização. Essa mobilização vai ser, é de consenso, é de acordo, levando em conta a situação que poderemos aí ter, se for aprovada essa PEC, porque já passou uma reforma administrativa, já uma reforma da Previdência, uma reforma trabalhista, e esta não poderá ser ao tiro de misericórdia. Então, é necessário que lutemos contra isso. E o homem, ele vai às ruas para manifestar. Não tem um lugar mais expressivo, mais próprio para o homem apresentar o seu grito de repúdio a tudo isso que está afetando tanto aos servidores quanto às populações que se utilizam dos serviços públicos. Então, será a nível nacional, em cidades diversas, em horários alternados. Por exemplo, São Bernardo do Campo vai ser às 10 horas, a cidade de São Paulo, as capitais, em geral, vão fazer essa manifestação às 15 horas. E lembremos que os serviços públicos, que haverá greve, haverá paralisação no dia 18 também, ao atendimento público. Perfeito, professor. Inclusive, o 18 de agosto vai ser chamado de Dia Estadual de Paralisação dos Servidores Públicos, né, aqui em São Paulo. Sim, sim. Aqui em São Paulo, inclusive, na capital, vai ser 15 horas na Praça da República. E não só contra a PEC 32, mas também, né, vamos manifestar contra outros projetos, né, professora? Sim, por exemplo, o confisco dos aposentados. Os aposentados estão sendo
injustiçados com a retirada do que ele já pagou a duras penas em sua carreira em períodos de quando ativos, né? Exato. Só um resuminho eu tenho aqui, que vai ser contra a PEC 32, contra o PLC 26, né, do nosso governador Dória, pelo descongelamento salarial. Eles estão pedindo também reajuste de 29,25% para equiparação ao piso nacional, contra o sucateamento e o aumento das contribuições para o IANSP e pelo fim do confisco salarial de aposentados e pensionistas, conforme a senhora comentou. Exato. Professora, então, olha, já fizemos aí o convite, né, para todos. Vamos nos mobilizar junto com as outras entidades, né, professora? E eu gostaria de agradecer a sua participação. Sim, e eu que tenho que agradecer a oportunidade e reiterar que é preciso ocupar as ruas e manifestar a nossa revolta e indignação contra o desrespeito e a exploração e a valorização dos servidores públicos. Ele está em todos os momentos. Ele é o elo entre o poder e o povo. O poder não está reconhecendo o valor dos servidores públicos. Perfeito, professora. Olha, muito obrigada pelos seus esclarecimentos em nome do CPP, viu? E até uma próxima. E eu agradeço a oportunidade. Um beijo, Vivian. Um beijo, professora. E o Na Ordem do Dia fica por aqui. Até o nosso próximo programa.